Anúncios do programa habitacional para as pessoas atingidas aí pela enchente, especialmente a enchente de setembro do ano passado. Maneco, obrigado por atender a Rádio Independente. O que a gente pode falar dessa movimentação? O que nós teremos aqui na quinta-feira da próxima semana? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer mais uma vez falar contigo e com todos os seus ouvintes e com seus colegas de programa. Estamos mais uma vez retornando ao Vale do Taquari, com uma comitiva de ministros, uma comitiva do governo federal, na próxima quinta-feira, dia 29, lá na cidade de Mussum, onde vamos fazer o anúncio, o ministro Jader Filho, o ministro Paulo Pimenta vão fazer o anúncio de 361 casas do Minha Casa Minha Vida Calamidades Rural para diversos municípios da região e do estado que foram atingidos aí pelas enchentes, pela tragédia de setembro. E naquela oportunidade o governo federal criou este programa Minha Casa Minha Vida Calamidades Rural, que não existia, justamente para atender essa necessidade do público que reside no interior dos nossos municípios, que infelizmente foi atingido pelaquela tragédia. É mais uma resposta, mais um compromisso do governo federal, assumido naquela oportunidade pelo vice-presidente Alckmin, pelos nossos ministros, e que agora, então dia 29, nós vamos aí na região novamente, lá em Mussum, para fazer este anúncio e assinatura desses contratos. Maneco, a assinatura desses contratos são pessoas que já demonstraram interesse, fizeram algum tipo de inscrição? Como é que aconteceu esse processo? Sim, como são moradias na zona rural, foram organizados pelas cooperativas habitacionais das entidades rurais, dos sindicatos rurais aí da região, que fizeram um levantamento, cadastraram as famílias, cadastraram as localidades. A Caixa Econômica Federal construiu com essas entidades a aprovação desses projetos e agora o governo federal, então, junto com a Caixa Econômica, vai fazer a assinatura dos contratos para autorizar o início das obras. Né? De 361 casas, nós ainda temos pelo menos mais 200 que podem ser construídos e as cooperativas estão também fazendo novos cadastramentos para a gente poder, logo em seguida, anunciar mais casas ainda. E lembrando também que no que se refere à Minha Casa Minha Vida Urbana, nós também estamos adequando algumas portarias para que mais municípios possam ser contemplados, como foram Lajeado, como foi Encantado, e a gente fazer mais casas aí na região também. Pois é importante a gente fazer esse rescaldo, né? Porque no final do ano passado, Maneco, já teve a informação falando apenas do Minha Casa Minha Vida Calamidade. 180 casas ou moradias para Encantado, 150 para Lajeado. E agora essas 361 são todas para Mussum, para quais municípios, ou tem outros municípios que serão contemplados também? Tem vários municípios, né? Obviamente não tenho a lista completa aqui comigo, os ministros é que vão fazer este anúncio no dia, mas Mussum é a cidade mais contemplada e por isso que vai ter lá o evento também. Foi a mais atingida e vai ser a mais contemplada agora com essa oportunidade de reconstrução. Mas é além dessas casas já citadas, Encantado e Lajeado não fazem parte dessas 361, né? Além, Encantado, inclusive, está na lista, vai ter casas também na zona rural, né? E os outros municípios da região, no que se refere à zona urbana, estão aguardando essa portaria do Ministério da Cidade, que logo em seguida deve ser anunciada também, que vai flexibilizar algumas situações para que esses municípios possam também ser contemplados com Minha Casa Minha Vida Calamidades na zona urbana. Como vai ser essa agenda aqui na região, Maneco? Os ministros vão até Mussum, fazem o anúncio, retornam, visitam outros municípios? Como que vai se dar esse evento também? Não, dessa vez é só o ato em Mussum mesmo, né? Eles aterrissam em Canoas, a gente carro até Mussum, a gente faz o ato que ainda estamos fechando o horário, mas deve ser no final da manhã, fazem o ato ali junto com os prefeitos, junto com as entidades rurais, junto com as famílias beneficiadas, e a gente logo depois retorna para Brasília. E já tem local também lá em Mussum? É no clube, lá no centro da cidade, que eu não recordo o nome agora. Mas é no centro de Mussum, o clube da cidade. Nossa expectativa é que as famílias todas contempladas também estejam ali, fazer um grande evento, né, reunir todas essas famílias que sofreram tanto naquele período do ano passado e que ainda sofrem até hoje as consequências daquela tragédia. E nós, então, entendemos que é importante fazer esse ato simbólico, a assinatura dos contratos, a autorização das obras, que vão beneficiar aí, neste caso, 360 famílias, dão, na média, mais de 1.000 pessoas, que se somam já aos 2 projetos aprovados em Encantado e Lajeado e que logo em seguida vão ter outros, porque o governo federal, naquela oportunidade, assumiu o compromisso de pelo menos 1.500 casas
para a região no Minha Casa Minha Vida, e nós vamos liberar todas essas 1.500 conforme anunciado naquelas oportunidades que os ministros estiveram aí na região. Após a assinatura do contrato, quanto tempo vocês estimam mais ou menos para ter, de fato, essas casas prontas e entregues? Aí no dia seguinte as cooperativas já podem iniciar as obras. Aí cada uma delas tem um cronograma, tem, né, um método de fazer um determinado número de casas ao mesmo tempo, e a Caixa Econômica Federal, então, é quem acompanha, fiscaliza e paga. É custo zero para essas famílias beneficiadas, Maneco, é Custo isso? zero para essas famílias beneficiadas, o governo federal é que paga toda a conta. E casas que terão 42 metros quadrados no mínimo, é isso também? Pelo menos 42 metros quadrados, exatamente, né? A gente sabe que não é a casa ideal, mas já é um grande recomeço para quem perdeu tudo ou quase tudo naquela tragédia aí que nos atingiu no ano passado. É, que a gente tem conhecimento aqui, Estrela, Bom Retiro do Sul, Mussum, Venâncio Aires, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul e Colinas fizeram encaminhamentos aí de pedidos, né, projetos nesse sentido para também serem contemplados com as casas na modalidade Minha Casa Minha Vida Calamidade Rural, que foi criada justamente depois da enchente de setembro do ano passado, especialmente atingido aqui o Vale do Taquari. Um movimento importante, mais 361 casas, então. A gente vai estar acompanhando e parabéns pela mobilização, e Maneco, com certeza a comunidade vai agradecer também. A gente vai buscar mais informações aí junto a você e as outras lideranças que estarão aqui então na quinta-feira. Vou aguardar vocês lá, e ainda no mês de março nós teremos novos anúncios aí para a região de recursos para reconstrução. Vários municípios ainda têm projetos em tramitação, aqueles mais complexos especialmente, né? Reconstrução de pontes, de estruturas que necessitam de projetos mais detalhados, e nós ainda estamos trabalhando. Essa semana mesmo lá em Brasília tiveram o prefeito de Arroio do Meio, prefeito de Roca Salles, Santa Teresa, prefeito de Venâncio Aires, todos a gente continua ainda tratando e cumprindo o compromisso do governo federal, que foi de ajudar em tudo que tiver ao seu alcance nessa reconstrução. É importante lembrar para os ouvintes, né, que no caso das moradias, o compromisso do governo federal foi com as moradias definitivas, os municípios com os terrenos e o governo do estado com as moradias provisórias, né, repartindo aí as responsabilidades neste tema da habitação. É importante que nada caia no esquecimento. Maneco, muito obrigada por nos atender, e a gente se vê então na próxima semana aí acompanhando essa comitiva. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar junto com vocês, estamos sempre à disposição. Maneco Hassen, ele que é secretário de Comunicação Institucional do Governo Federal, conversando conosco, falando da vinda dos ministros Paulo Pimenta, da Comunicação, e Jader Filho, que é ministro das Cidades, para o anúncio, então, desse programa habitacional Minha Casa Rural, né, Calamidade, Minha Casa Minha Vida Rural Calamidade, 361 casas que serão construídas, então, em áreas rurais aqui dos municípios do Vale. Mussum será o maior contemplado, mas o Maneco ainda não tinha a lista de todas as cidades contempladas aqui na região. Já tínhamos um bom número, né, Gabriela, de cidades e até especialmente famílias contempladas. Eram 330 naquele momento lá em novembro do ano passado, quando saiu essa publicação. Teve também anúncio para Venâncio Aires, mas agora com mais 361 moradias, estamos chegando a 691, praticamente 700 moradias, né, sem custo. Estamos falando somente do Calamidade, que é sem custo algum para essas pessoas. Aqui em Lajeado, inclusive, ontem foi aberto mais uma vez o processo aí licitatório para que as empresas se cadastrem para fazer a concorrência, para ver quem é que vai construir. É uma empresa só que vai construir 300 casas em Lajeado, sendo 150 do Minha Casa Minha Vida normal e outras 150 do Minha Casa Minha Vida Calamidade Rural, que aí não tem custo algum para as famílias. 3h03, vem aí o Independente Notícias, intervalo comercial, depois voltamos com mais Redação no Ar.